Olá, olá, boa tarde. Mais uma live surpresa da KLD. Estamos enxergando bem o quadro? Aqui, ó. Bem-vindos. Nós vamos responder as perguntas que vocês enviaram pra gente por direct, nos stories, respondendo. Quero agradecer primeiro, né, todo mundo que respondeu, todo mundo que interagiu com a gente, continue interagindo lá e continue mandando também sugestões para preparar cada vez mais conteúdos para vocês. Então, eu vou daqui a pouco começar a colocar as perguntas aí na tela para vocês começarem a ver as respostas. Então, vai ter a pergunta e eu vou respondendo a pergunta que tiver aí na tela, vou passando para a próxima. Espero conseguir responder todas as perguntas. Peço para vocês não enviarem perguntas nos comentários dessa vez, tá? Manda sempre na caixinha de perguntas, porque às vezes os comentários, eles vão subindo muito rápido e aí não dá tempo da gente gerenciar as perguntas que estão chegando na caixinha e os comentários também. Então mandem só na caixinha, aí a gente vai puxando na tela e respondendo para vocês. Assim, quem está assistindo, quem chegar de repente na live, vai poder visualizar a pergunta que foi feita ou o assunto que foi solicitado para abordar e a resposta que eu vou estar respondendo aqui para vocês durante a live, tá bom? Então, acho que como a gente tem um tempo sempre muito curto, um pouquinho mais de 1 hora, às vezes 1 hora certinho, vamos começar a responder já. A live vai ficar gravada, caso alguém pergunte, não perguntou ainda, mas a gente grava a live e depois a gente vai mandar para vocês por direct, como sempre a gente faz. Então, vamos lá. Posso fazer radiofrequência criogênica em pacientes com ginecomastia? Ótima pergunta. Pode, não só pode, como deve fazer a radiofrequência criogênica, porque é criogênica e não a radiofrequência convencional. Porque a criogênica tem, como a gente sabe, o Peltier lá na pontinha, então ela vai fazer o processo de resfriamento junto com a emissão da radiofrequência. Então ela vai fazer o choque térmico, certo? E isso favorece o tecido de gordura, então ele vai favorecer a remodelagem corporal. Então deve fazer, os resultados são excelentes na radiofrequência criogênica no público masculino, que está cada vez mais indo para a clínica de estética, né? Então, há uma chance, se você ainda não atende o público masculino, aposte nisso que você vai ter sucesso. Próxima, vamos pôr aqui na tela. Eu não estou vendo minha tela, tá, gente? Então, eu tenho que esperar. Aqui, ó, a próxima pergunta. Posso aplicar carboxiterapia na região íntima? Excelente pergunta. Será que pode? Pode, gente. Não tem problema nenhum aplicar, né, a carboxi no tecido da região íntima. O grande problema que a gente enfrenta é a falta de evidências científicas ainda para esse tipo de tratamento. Então, se vocês perguntarem para mim, né, eu que estou dentro da empresa, eu preciso de um protocolo que já tenha sido feito, que tenha sido publicado para eu poder indicar para vocês. Não sei dose, não sei tempo de aplicação, precisaria ainda ter mais estudos, mas a gente tem relatos clínicos, nossos clientes usam, não teria problema nenhum por ser um tecido da região íntima, porque tem toda a região facial, região dos olhos, que a gente aplica, que é tão sensível quanto ou até mais. Então, pode sim aplicar a carboxi se o objetivo for melhorar a flacidez, se for para fazer rejuvenescimento. Para a gordura do multipúbico, a gente pode aplicar também. Aí, para a gordura no multipúbico, já tem alguma evidência. Então, pode sim. Próximas. Nós temos várias, tá, pessoal? Então, assim, vamos tentar responder tudo. Se não conseguir, eu dou outro jeito, mas eu vou responder todo mundo, se não der aqui na live, tá? Vamos lá para a próxima. Quais os principais cuidados que devemos ter ao usar o Asqua? O Asqua, pessoal, é o nosso equipamento de luz intensa pulsada. Quais cuidados nós devemos ter? É isso, né? Pergunta.
Cuidados com a luz pulsada são sempre bem-vindos, tá? Excelente pergunta também. A gente tem que ter, o principal cuidado que a gente tem que ter na hora da entrevista, nosso paciente, a gente vai tratar essa pessoa pela primeira vez, ou mesmo que já seja nosso paciente, nós temos que ter o cuidado de saber qual é que é o comportamento da melanina desse paciente. Então, ele tem um fototipo mais alto, tem um fototipo mais baixo. Se ele tiver um fototipo alto, é fácil de identificar. A gente vê a cor da pele, é um fototipo 4, 5, 6, e aí a gente classifica se pode usar ou não e se pode, quais são as coisas que a gente tem que fazer para se precaver. Se tiver um fototipo mais baixo, aí a gente tem que tomar um cuidado ainda maior. Porque às vezes, no inverno, os fototipos se igualam muito. Tem gente que parece ter um fototipo 3, mas na verdade, se você expuser ao sol, fica com fototipo 4. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Ver o comportamento, se toma sol, se bronzeia, se não. É para pelo, é para mancha, qual que é a indicação. Isso na questão que envolve o paciente. No do equipamento, a gente tem que ver se o equipamento... qual tipo de filtro a gente vai usar, se o filtro está limpo, se a gente encaixou direitinho o filtro, passar o gel, fazer a programação de forma adequada, e aí a gente vai sempre ter sucesso na aplicação. Próxima pergunta. Qual a diferença do ultrassom e da ultracavitação? Essa pergunta eu adoro. Muito obrigada pela pergunta. Ultrassom e ultracavitação, eles têm a mesma origem, então eles são equipamentos provenientes lá das ondas acústicas. Então a gente tem o ultrassom, um cristal de ultrassom que vai emitir ondas mecânicas. Nós temos frequências de 1, de 3 MHz e uma potência que varia de 15 até uns 50 watts, mais ou menos, dependendo do equipamento. O ultrassom é um equipamento que vai gerar o efeito de cavitação convencional. E o de ultracavitação, ele é bem parecido com o ultrassom, mas ele vai gerar, como o próprio nome já fala, um efeito maior, uma ultracavitação, um efeito superior àquele causado pelo ultrassom convencional. Geralmente, a potência por centímetro quadrado que eles emitem é diferente. Então, o da ultracavitação, a gente vai entregar uma energia maior, uma densidade de energia sempre maior, para gerar esse efeito cavitacional mais intenso. Dependendo do equipamento, ele pode ter o objetivo de causar uma indução de alguma morte celular, ele pode causar rompimento da membrana da célula. E o ultrassom convencional não, ele tem um efeito só de estímulo. Um outro efeito biológico que eles têm em comum, que o diferencia bastante um do outro, é o fato de o ultrassom ter um efeito curativo, um efeito pró-inflamatório, que estimula o reparo tecidual. E a ultracavitação não. Por ela ter uma potência maior por centímetro quadrado, as ondas mecânicas são mais agressivas. Então, com isso, a gente não vai ter esse efeito regenerativo. Um exemplo, o ultrassom convencional, a gente pode usar no pós-operatório. O Mantos, por exemplo, né? A gente sabe que é um aparelho que é excelente para usar no pós-operatório. E o aparelho de ultracavitação, o CAVES, por exemplo, o nosso lançamento agora de ultracavitação, a gente não pode usar no pós-operatório por esse motivo. Próxima pergunta. Qual a melhor eletroterapia para vasinhos e telangiectasia sem ser a luz pulsada? Olha, de eletroterapia para vasinho e para telangiectasia, exatamente eu ia recomendar a luz pulsada mesmo, tá? Sem ser a luz pulsada, a eficácia não é comprovada, é muito baixo. Você pode fazer para clarear, né? Por exemplo, a Carbox, tem muita gente que usa para fazer clareamento. Até na face, as telangiectasias faciais, às vezes com Carbox tem um resultado legal. Mas se não for luz pulsada, o melhor tratamento é o injetável mesmo, tá? Eletroterapia, só luz pulsada mesmo. Temos mais perguntas? Demora um pouquinho para atualizar. Se estiver aparecendo aí na tela, pode falar. Para tratar gordura com radiofrequência, nós usamos 2.400 ou 640 kHz.
não são inversamente, eu acho que ela quis dizer, não são inversamente proporcionais? Depende muito, muito, muito do equipamento. Essa questão da frequência, vou até explicar para vocês aqui com o uso do quadro. Então, antes de responder essa pergunta, eu vou dar uma resgatada um pouquinho aqui na eletroterapia básica, que a gente precisa entender. O que é radiofrequência? O que faz a radiofrequência acontecer lá dentro do tecido? A corrente elétrica, certo? A radiofrequência, ó, vou até pôr aqui para vocês. Ó. Radiofrequência é gerada por corrente elétrica alternada. O que significa isso? Que é uma corrente que não tem polo definido. Então, ela é uma corrente alternada ou despolarizada, que a gente fala. Esse tipo de corrente, ele tem uma ação no tecido que vai depender da frequência. A frequência vai ser o marcador desse tipo de corrente. Como eu vou saber qual a profundidade da radiofrequência no tecido? Eu vou usar uma propriedade da física chamada reatância capacitiva, que me diz o quê? Que quanto maior for a frequência de uma corrente elétrica alternada, maior vai ser a permeação dessa corrente pelo tecido. Quanto maior a frequência, mais a corrente vai vencer a impedância da pele, a resistência da pele. A pele vai ficar mais permeável e mais corrente vai passar. Dependendo dos termos da física onde estão escrito isso, né, onde se descreve essa lei, dependendo da forma que foi escrito, fica um pouco confuso. As pessoas acabam confundindo o que é inversamente e o que é diretamente. O que é inversamente proporcional aqui é a reatância. A reatância é inversamente proporcional, porque ela vai ficando mais permissiva ao passo que eu aumento a corrente, a frequência da corrente. Se eu aumentar a oscilação dessa corrente na pele, ela vai penetrar cada vez mais. Então, sendo assim, a corrente do TNS, por exemplo, ela não serve para tratar músculo. Por quê? Porque ela é muito superficial, preciso de uma corrente mais tecnológica para tratar músculo. Aí veio a corrente russa, corrente Alce, corrente BMAC, um monte de corrente excitomotora que a gente tem hoje. Então essas correntes, elas têm uma frequência bem maior do que o TNS. O TNS a gente estimula com um pulso de 80, 150 Hz no máximo. A corrente russa, ela tem 2.500 Hz. Então ela é uma frequência média, uma corrente de média frequência para atingir uma profundidade maior, vai até o músculo. Então, nesse mesmo raciocínio, a KLD montou o aparelho de radiofrequência que a gente fabrica desde 1980 e pouco, equipamentos de rádio, né? E o Hertz a gente fabrica desde 2010 com esse mesmo propósito aqui, ó, essa lei da física, gente. Vão estudar um pouquinho, se vocês digitarem até no Google reatância capacitiva, vocês vão encontrar vários sites de física, várias aulas da USP, os físicos explicando esse tipo de comportamento da corrente. Então, sendo assim, lá no Hertz, uma frequência de 640 kHz tem menos oscilações, então ela vai atingir uma profundidade bem menor. 1.200 kHz vai atingir uma frequência média. 2.400 kHz, uma frequência um pouco mais profunda. Mas veja bem, dependendo do lugar que eu estou trabalhando, a frequência de 1.200 pode atingir a gordura também. Se eu estiver trabalhando na face, por exemplo, e passar o aplicador aqui numa região bem preenchida, vocês já não ouviram falar isso? Ah, mas vai perder a gordura, vai reabsorver a gordura. Por quê? Porque a região que a gente está aplicando, o eletrodo que a gente está usando, tudo isso influencia na permeação da corrente. Pela física, olhando de uma forma mais simples, a frequência da corrente é quem dita a profundidade, tá? Então, além do que, gente, são frequências muito próximas entre si.
E elas foram projetadas, elas foram desenvolvidas aqui pelos nossos engenheiros para trabalhar a pele, para chegar no máximo até a gordura. Então elas são muito parecidas. Às vezes a profundidade da de 1.200 se confunde com a de 2.400, porque elas são muito próximas, tá? Mas é dessa maneira que a gente vai pensar. Então 640 você vai tratar só a pele. 2.400 é mais para gordura ou para onde a gente tem um aquecimento, precisa de um aquecimento volumétrico maior. Então preciso passar essa corrente por mais tecido ou aquecer uma profundidade maior. Então aí a gente usa os 2.400, tá? A frequência de 1.200 é a que mais você vai usar. Mais aí alguma pergunta? Qual a quantidade correta de gel no uso do ultrassom? Ótima pergunta também. A quantidade de gel, ela vai ser aproximadamente 120 gramas por aplicação, tá? Isso se você for trabalhar um abdômen inteiro. Quer dizer, isso se você for trabalhar um pedacinho do abdômen. Se você for trabalhar um abdômen completo, contando a região dos flancos, você vai gastar quase 300 gramas de gel, tá? Então você tem que pôr bastante gel, não uma quantidade tão grande que o gel fique escorrendo, né? Porque isso também vai causar uma dificuldade ali na hora de você fazer a aplicação. Mas passar uma quantidade que fique um pouquinho na face transdutora do aplicador e um pouquinho na pele do paciente. Suficiente para deslizar tranquilamente o aplicador sem secar o gel. Tá? Então não sejam tímidas, podem usar bastante gel no ultrassom. Próxima. Fiz radiofrequência na região da testa e senti alguns choquinhos. O que pode ter acontecido? Excelente pergunta, porque exatamente, nossa, queria muito que tivesse acontecido isso. No ultrassom, eu acabei de falar que é para pôr bastante gel, não é? Na radiofrequência, completamente o oposto. Esquece a quantidade de gel do ultrassom. Vamos pensar na radiofrequência. A radiofrequência é uma corrente elétrica. É aquelas duas bolinhas que você está aplicando ali na cabeça, lá na testa. Vou pegar esse exemplo do seu paciente. São os eletrodos. Então tem o eletrodo bipolar longitudinal, né? São esses aqui. E tem o concêntrico. Se eu olhar ele de cima, eu vou ver dois anéis. Esses dois anéis também são os eletrodos, tá? Ó, que a corrente vai passar assim, aqui a corrente vai passar assim. Então, é uma corrente elétrica. Eu preciso aplicar uma quantidade de gel muito pequena, especialmente se estiver falando da face. Então, para você saber a quantidade certa de gel, você passa sempre com um pincel, como se você estivesse passando uma máscara facial. Só que mesmo na máscara facial, eu ainda aplico um pouco mais de cosmético do que aplico de gel. Lá na interface do equipamento, tem a quantidade certinha, tem um videozinho que aparece lá na tela de LCD quando você aperta Start, que te mostra certinho a quantidade. É uma camada bem fina e uniforme de gel que você vai passar. O fato de ter dado os choquinhos pode acontecer mesmo, por conta do gel. Se você colocar uma quantidade muito pequena de gel e ele estiver secando, você corre o risco de acontecer isso. Se você colocar uma quantidade muito grande de gel e o seu aplicador ficar mergulhado lá no gel, isso também vai acontecer. E se você desacoplar, o que é isso? Levantar um pouquinho o aplicador. Então ele tem que ser passado sempre perpendicular à pele, não pode dar nenhuma levantadinha, porque senão isso acontece. Então é uma falta de prática, provavelmente, ali de aplicar a radiofrequência, tá? E acontece de você sentir um formigamentozinho. Próxima pergunta que nós temos. Tem um Hertz Smart, posso aplicar nos lábios? E aí, o que vocês acham? Será que pode? Pode aplicar na região dos lábios, não tem problema nenhum. A gente aplica na região de outros lábios, né? Na região íntima. Então, a gente tem uma ponteira específica para isso. Na região dos lábios da face, da boca mesmo, você pode aplicar com o seu aplicador normal, que você usa no facial. A única coisa que tem que ter cuidado é que aqui
ela tem que ficar bem quietinha, sua paciente. Se ela abrir um pouco a boca, ela pode sentir uma sensação de choquinho se você estiver passando o aplicador. Eu vou desenhar aqui, ó. Tá? Um lábio. Esse desenho bem, né, gente? Você pode aplicar nessa região, nesse sentido aqui, ó, de vai e vem, nessa região, tá, ó, peribucal, e pode aplicar em cima dos lábios também, tá? Passar bastante gel e aplicar com um aplicador bipolar, esse aplicadorzinho aqui, ó. Então, você pode fazer com gel normal, uma quantidade bem pequena de gel. É bem parecida a aplicação com a aplicação que a gente faz na região íntima, porque é uma região revestida de um lado por tecido epitelial normal e do outro lado, né, no mesmo vem na mesma pele a mucosa. Então a gente já é uma região mais úmida. Então pede para ela ficar bem quietinha, higieniza bem direitinho, com os lábios cerrados, e aí você vai aplicar. Pode aplicar assim e pode aplicar assim, tá? Radiofrequência. Pode fazer no pescoço? Pode, gente, deve, tá? A gente vai fazer a radiofrequência dessa forma, no pescoço, evitando sempre a área de tireoide. Vou fazer na área da papada e nessa região do pescoço lateral e nessa outra região do pescoço lateral. Inclusive, eu posso aproveitar e descer para a região do colo, quando eu estiver fazendo no pescoço, que é também muito indicado e fica muito legal o resultado. Para slip lines a gente pode fazer. Próxima pergunta. Quais os efeitos podemos esperar fazendo Hertz na região íntima? Ótima essa pergunta também. Quando a gente trabalha com a região íntima, o nosso Hertz, ele trabalha só na região externa da genitália, tá? Então, a gente até pode trabalhar naquela região que a gente chama introito vaginal, que é bem na portinha do orifício vaginal, tá? Do resto, na genitália externa, pode trabalhar em tudo, grandes lábios, pequenos lábios, região do clitóris, região do prepúcio, região do períneo, tá? Pode trabalhar em toda essa região. Qual o efeito esperado, foi a pergunta. A gente vai esperar um rejuvenescimento, tá? O efeito é diminuir a elastose, aumentar a quantidade de colágeno, elastina. Tem vários estudos mostrando a deposição de colágeno. Tem até um estudo que foi feito primeiro no modelo animal e depois em 189 voluntários. Foi feito até um acompanhamento psicológico também, com as pacientes para tirar os vieses da pesquisa, e muito interessante eles mostrando essa evolução, essa sensação de preenchimento, a sensação de fechamento vaginal. Não vai trabalhar o canal vaginal, mas o calor, quando ele é colocado aqui na genitália externa, ele pode estimular as glândulas de Bartholin, que são duas glândulas que ficam para dentro ali da região da vagina. Com o calor elas são estimuladas e também melhora a lubrificação. Então, é um tratamento muito legal, diferente de tudo que a gente já viu na estética. E é também um nicho de mercado. Para você que tem vergonha, tem receio, não tenha. Porque temos público para isso. As mulheres não sabem às vezes como chegar até quem faz esse tipo de trabalho, tá? Então, deixo uma indicação para vocês também de trabalhar com a região íntima feminina. E o Hertz já está pronto para isso, né, gente? Já tem ponteiras íntimas, já tem ponteiras autoclaváveis, vamos trabalhar com toda a segurança. Próxima pergunta. Qual a diferença entre a máscara de LED, boné de LED e o capacete de LED e o Gelux? Ótima essa pergunta também. Vou até virar a folha aqui, ó, para desenhar para vocês, ó. O LED e o laser, eles são muito parecidos. E eles têm uma qualidade diferente, só que a gente não consegue perceber. O LED hoje a gente usa para fazer ring light, né? Usa o LED para colocar no controle remoto, usa no farol do carro, usa no semáforo, ele é de LED. Como que a gente vai saber qual a qualidade? Então a gente sempre tem que procurar o equipamento
que tem registro na Anvisa. Fico sempre falando isso para vocês, né? Porque é verdade. Então você tem que procurar uma empresa que fabrique, que seja idônea, porque ela vai fabricar um equipamento com LEDs próprios para a área da saúde. Então os fornecedores trabalham fornecendo essa matéria-prima para gente que já foi usada para fazer tratamento em pessoas, tá? Então a gente vê a grande diferença entre equipamentos que a gente fabrica dentro da empresa, que é para esse fim, tratamento terapêutico, e os equipamentos que são, né, que nem são equipamentos, são acessórios vendidos aí livremente, tá, no mercado. Então, o Igialux é um equipamento, que foi a pergunta, tá, um equipamento de LED, de alta tecnologia. Então, a gente tem um feixe de LED muito parecido com o feixe de laser. Então, a gente tem uma colimação desse LED muito maior. O fato deles serem LEDs médicos também, tá? É uma coisa que diferencia bastante. E outra coisa é o ângulo de abertura, que vai proporcionar uma profundidade no tecido que seja própria para você trabalhar nisso, tá? Ó, LED versus acessórios de LED. Vou colocar aqui para vocês, ó. Então, o LED médico, né, que a gente chama aqui, ó, aquela lâmpadazinha, ela tem uma certa abertura de quando a gente vai comparar com o laser. Mas para os acessórios, para o bonezinho lá, ó, de LED, o que acontece com o feixe? Isso aqui é o feixe, tá, gente? Ó, feixe e a célula. Então, aqui eu tenho uma irradiação certa, eu tenho uma potência elevada que permite que a densidade de energia entregue pela célula seja aquela que a gente precisa para ter o efeito terapêutico, né? Além da construção desses equipamentos. Aqui, ó, os LEDs que vão ter ali no boné, ó, a célula tá aqui, ó. Não tá chegando, tá vendo, ó, a energia na célula? Porque o ângulo de abertura desse feixe, o ângulo de abertura do LED é esse. O ângulo de abertura do chapéu de LED é esse. Então, eles são equipamentos que não têm potência, não têm fluência e não têm a irradiância necessária, que é essa questão do feixe. Então, ele é um equipamento ou é um acessório, sei lá, um home device, que você pode, de repente, ter na sua clínica para indicar para o seu paciente usar home care. Você vem, ele vem com você, faz tratamento capilar com equipamento de fototerapia, feito para isso, e na casa dele ele pode usar como uma terapia complementar. A principal diferença é o resultado terapêutico dos dois em função da potência. Pode mandar mais perguntas, que nós estamos com muitas perguntas hoje. A live, pessoal, vou falar de novo aqui, ela vai ficar gravada, tá? A gente vai mandar para vocês depois o link. Então, depois que terminar a live, é só pedir pra gente por direct que a gente envia para vocês. A doutora Patrícia, a Lilian também estava aí, né? Eu vi várias pessoinhas queridas aí. Muito obrigada, viu? Pela presença, um grande beijo. Vamos para a próxima. Qual o efeito da luz azul no couro cabeludo? E quando eu vou usar? Excelente pergunta também. A luz azul é uma luz extremamente tecnológica, o LED azul, tá? Diferente da luz azul que tem na tela do celular, gente, é outra coisa. O LED azul também é uma luz de diodo emitida por um dispositivo que foi estudado para isso. Então, ele tem um tipo de radiação que a gente chama de radiação não ionizante, diferente da radiação do sol, por exemplo, que pode causar efeito de modificação do DNA da célula. A luz azul que a gente tem no nosso equipamento, ele não causa essa modificação, não atinge o DNA da célula, não tem efeito ionizante que a gente fala, que é de separar as moléculas, tá? Então, esse LED azul, ele tem efeito bactericida, efeito fungicida, efeito esporicida, então ele mata bactérias, fungos, esporos. Tem vários estudos em cultura de célula.
Tem bastante estudo mesmo, uma teoria pesada em cima da luz azul nessa atividade antisséptica. Então, no couro cabeludo, é extremamente interessante usar em qualquer situação, até mesmo nos tratamentos faciais, no geral, é interessante usar no pós-operatório uma luz azul por ser uma luz que estimula essa atividade antisséptica. Ela regula a microflora capilar, a microflora facial. Tem estudos também falando dela na área genital, para candidíase. No couro cabeludo já tem estudos dele falando que ele mata o fungo da seborreia, fugiu aqui, tá? Seborreia, da dermatite seborreica, que é a Malassezia furfur. Então a luz azul mata esse fungo pelo mesmo mecanismo citotóxico que ele faz quando a gente trata a acne. O cromóforo que esse fungo produz aqui no couro cabeludo libera uma porfirina que vai entrar em contato com a luz e vai fazer uma reação fotoquímica muito mais rápida do que a absorção, porque ela absorve mais luz do que a pele, do que o couro cabeludo. Então ali acontece um efeito citotóxico, a bactéria morre por excesso de oxigênio, o que é muito bom. O couro cabeludo fica limpo, com a sua atividade da microbiota super regulada. E isso é muito bom, porque quando o paciente tem alopécia, às vezes a gente não consegue chegar lá, porque tem muita dermatite, muita oleosidade no couro cabeludo. Então, às vezes a luz vermelha não consegue atingir. A luz vermelha, às vezes, até ajuda a proliferar mais o fungo. Então, a luz azul ela é extremamente importante no tratamento capilar para controle e para limpeza do couro cabeludo. Porque o laser não tem a caneta na faixa de 800 nanômetros. Ah, ótimo. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, o espectro de cor. Então, aqui eu tenho o violeta, o azul, o âmbar, vermelho e infra. Aqui nessa faixa, ó, eu tenho aqui ainda, ó, o verde, tá? Então, quando eu tenho a luz, por exemplo, verde e azul, eu tenho esses comprimentos de onda são muito próximos. Mesma coisa do vermelho para o infra. O infra também é um vermelho, ele continua na faixa espectral, na banda do vermelho. A caneta de 800 nanômetros, o comprimento de onda de 800 nanômetros, ele é considerado infravermelho próximo, porque ele ainda não é um infra, ele fica na faixa do vermelho e do infravermelho. Tanto no laser quanto no LED, a gente tem bem mais evidência científica de comprimentos de onda acima de 830, que seria o infravermelho próximo, até 904, tá? Vou até anotar aqui, ó. Então, de 830 a 904 nanômetros é onde a gente tem mais estudos, é provavelmente onde tem mais eficácia também, porque uma vez que o comprimento de onda dita a profundidade, o de 800 ainda seria atingir a derme profunda. Se você estiver falando disso a respeito do comprimento de onda 800 nanômetros para tratamento na fisioterapia, daí é melhor para você o de 830 para frente mesmo, tá? Por conta da profundidade. Se você for tratar um trochanter, por exemplo, você não vai conseguir atingir profundidade com esse comprimento de onda, tá? Ele precisa chegar até o músculo, às vezes até o tendão para você. Próximo. Como utilizar o endofóton para disfunções estéticas em hertz? Eu costumo usar em joules. Ótima sua pergunta também, tá? Joules, todos eles vão ter, tá? Os joules dizem respeito à quantidade de energia. Então, joules, miliwatts, quilojoules, watt, quilowatt. Isso é a quantidade de energia que você vai dar, potência. Os hertz que você está falando, você vai ver lá no seu equipamento, o hertz é a frequência. Então, o modo de emissão da luz, você pode entregar ele de maneira contínua, quando ele fica sendo entregue e não para, ou de maneira interrompida,
pulsada, fracionada, que é entrega essa energia em vários pacotinhos. E daí são os hertz. Em fototerapia, principalmente na área de estética, a gente não costuma utilizar muito a frequência, a emissão da luz pulsada. Então você vai usar mais a emissão da luz no modo contínuo. Quando você vai querer usar pulsado, é quando você estiver fazendo algum tratamento com laser puntura, que é a estimulação dos pontos de acupuntura com luz. Então essas frequências elas são ideais para você trabalhar em acupuntura, tá? Se você faz acupuntura estética, aí sim você precisa usar a frequência na emissão do laser. Senão você pode usar tudo no modo contínuo, todas as indicações que você faz, uso, tá bom? Próximo. O DIU de cobre é uma contraindicação para eletroterapia? Boa pergunta também, tá? O DIU de cobre, o DIU Mirena, qualquer outro tipo de dispositivo intrauterino é uma contraindicação relativa. Depende do equipamento que você vai usar, depende da região que você vai tratar o paciente, tá? O DIU de cobre especificamente, em algumas eletroterapias, por exemplo, radiofrequência, no modo monopolar, ou mesmo os equipamentos de ultracavitação, eles são já uma contraindicação um pouco mais incisiva, porque alguns pacientes podem ter escape, e o escape indica que pode ser que o DIU não esteja funcionando muito bem, tá? Então, o DIU é uma contraindicação relativa, em alguns casos pode, em alguns casos não pode. Você tem que avaliar o seu paciente e a tecnologia que você vai utilizar, tá bom? Mas hoje em dia a maioria dos DIUs não são mais tão contraindicados assim como eram antigamente. Qual o espaçamento de tempo para a aplicação da criofrequência? Ótima pergunta também. Vocês estão bem, hein, hoje, mandando só perguntinhas boas. Depende também da indicação, né? Criofrequência, ela tem tanto indicação para remodelagem corporal, que é onde a gente vai atingir a gordura, como para todas as outras indicações que envolvem o rejuvenescimento, o lifting, o estímulo de colágeno. Então, se o seu objetivo for estimular o colágeno, você vai manter aquele intervalo de 15 dias entre as sessões. Se for para trabalhar remodelagem corporal, gordura localizada, aí o intervalo pode ser menor, pode ser uma vez por semana. Pode passar para a próxima. Não. Calma, estamos atualizando. Agora sim. O eletrodo dispersivo deve ser colocado em que local? O paciente pode deitar sobre ele? Olha, se sua pergunta se refere à radiofrequência, o mais interessante de tudo é você fazer uma aplicação no modo coplanar. O que é isso? Vou desenhar aqui um bipolar, tá? Então, radiofrequência bipolar e radiofrequência monopolar. Então, essa aplicação aqui, ó, é uma aplicação coplanar, porque eu tenho os dois eletrodos do mesmo lado, tá? Essa aplicação aqui, ela também, ó, é uma aplicação coplanar. Ou seja, eu vou trabalhar o abdômen da minha paciente, tá, ó. Sou boa para desenhar pra caramba, hein? Então, o ideal é que se eu for colocar o eletrodo ativo aqui, que é o monopolar, o dispersivo fique próximo, ou na região do abdômen, ou na região da coxa. Ah, Bianca, eu posso pedir para o meu paciente deitar em cima do eletrodo e fazer a técnica contraplanar, mais conhecida como técnica sanduíche? Você até pode. Só que olha só, a quantidade de tecido, vamos imaginar que a gente está vendo essa paciente aqui, ó, de lado, tá? Ó. Aqui é a pele, gordura e músculo. Se eu colocar um eletrodo aqui e o outro aqui em cima,
eu vou ter que percorrer muitos tecidos, tecido ósseo. Essa corrente, ela vai se dispersar muito, ela não vai atingir uma profundidade tão específica, porque ela não vai se conectar. Atingir a profundidade ela até vai, mas a corrente não vai formar aquele campo de concentração que eu preciso, quanto se eu fizer a técnica coplanar. Então, assim, não é que você não possa fazer, mas a KLD não recomenda que você faça, porque você pode ter uma diminuição na eficácia da sua técnica. Então, o melhor é você utilizar na maneira coplanar, um eletrodo do lado do outro. E você vai ter uma profundidade bem maior quando tem dispersivo, tá? Não se preocupe com isso. Tenho uma rádio da KLD antiga e o eletrodo concêntrico. Ele tem um cabo dispersivo. Quando posso usar? Era isso? Eu posso usar com maior eficácia. Quando a gente pode usar com maior eficácia? Então, é para a mesma indicação que eu falei aqui, tá? Então, se você tiver tratamento de gordura localizada ou de um tecido mais profundo, ou você vai trabalhar num local mais profundo, como a região do quadril, por exemplo, onde você precisa que a radiofrequência tenha um alcance mais profundo, aí é melhor você utilizar a técnica que a gente chama de monopolar, que é quando tem um eletrodo ativo e um dispersivo, tá? Quais tratamentos consigo realizar com o aparelho de jato de plasma da KLD? Vários tratamentos, o jato de plasma é um queridinho nosso aqui. Você pode utilizar para o top 1, né? Top 1 ou top 10 aqui dos tratamentos. Aquele que está entre os mais queridinhos é a Bléfaro, tá? O lifting de pálpebra é o que o pessoal mais gosta de usar. Você pode usar também no trajeto das rugas, para você dar um efeito lifting ali. Nessas ruguinhas que a gente não consegue, às vezes, trabalhar tão bem com outros recursos, porque às vezes a gente não consegue chegar, a gente não consegue fazer um refinamento daquele tratamento, daquela pele. Então, a gente vai usar o jato de plasma para isso. Então, para ruga, para efeito lifting, para remover estruturas cutâneas indesejadas, remover um xantelasma, remover um nevus, uma ceratose, melanose das mãos, melanose na região do colo. E dá para você fazer também técnicas, como a gente costuma dizer, as técnicas de resurfacing. Você pode trabalhar o rosto todo, formando uma capa nova para aquele tecido, como se fosse um peeling, né? A gente não faz um peeling no rosto todo para fazer uma renovação daquela pele. O jato também faz isso, tá? Ele vai fazer um efeito de fulguração na pele do rosto todo e depois vai vir uma pele nova nessa região. Então, dentro desses tratamentos quando você pensar em melhorar a qualidade da pele, o jato de plasma tá nela, tá? Você pode usar ele para fazer tudo isso. As ponteiras do Igiaplasma me permitem trabalhar todas as indicações de jato? Com certeza! O Igiaplasma é um equipamento versátil, moderno, compacto, de alta tecnologia, onde você tem 4 ponteiras, 3 de fulguração e uma para fazer contato, que é a nossa técnica de plasmaporação, onde você pode fazer drug delivery, porque ele aumenta muito a permeabilidade da pele, onde você pode fazer vários tratamentos. O pessoal aqui fala que a minha fala é drug delivery, mas é verdade, gente, eu amo drug delivery, tá? E a ponteira de plasmaporação, ela vai te surpreender, que a gente pode fazer várias coisas com ela. Inclusive, você pode usar também na região dos lábios, ela é autoclavável, para você fazer um aumento do trofismo dérmico, aumento do calor, região onde você não pode fulgurar, pele negra, tá? Então, a plasmaporação, que é essa única ponteira, ela pode trabalhar tudo isso sem fazer fulguração. E as outras ponteiras de fulguração para a gente fazer o efeito lifting. Então, ela vai ter três pontinhas ali, que são os eletrodos. Essa região aqui embaixo, dá pra ver, gente? Dá, né? Então, eu vou desenhar pra vocês, ó. Ponteira cônica. Tem a ponteira reta. Tô desenhando aqui, ó, de Itu, tá, gente? É aumentado. E tem a ponteira agulha, ó. Cônica. A reta.
e a agulha. Elas são autoclaváveis. A agulha não, a agulha é descartável. Só o suporte onde a gente encaixa a agulha que é autoclavável. Então a cônica ela vai produzir um jato um pouquinho mais espalhado. A reta vai produzir um jato um pouco mais disperso também. E a agulha vai produzir, ó, vou até fazer de outra cor aqui, ó. Vamos pensar que eu vou comprar uma caneta roxa do próximo, tá? Para fazer o jato roxo. E a caneta agulha, ó, a ponteira agulha, ela vai fazer uma concentração de jato muito fininha. Então aqui eu vou ter uma lesão fina. Aqui eu vou ter uma lesão mais aberta. E aqui eu vou ter uma lesão um pouco mais fina que a agulha e um pouco maior, né, do que a agulha, desculpa, e um pouco mais fina do que a reta. Então a reta você pode usar para fulguração. Importante lembrar também que todas as ponteiras de fulguração, elas podem ser usadas no modo fracionado, no modo contínuo. Você não precisa escolher a ponteira para você escolher, né? Isso é muito tecnológico, te ajuda muito isso. Porque você escolhe a ponteira que você quiser e você programa o equipamento da maneira que você quer trabalhar. Então essas ponteiras, a agulha para essa lesão mais fina, geralmente a gente usa na região dos olhos. Essa ponteira reta para quando você quer fazer uma fulguração em varredura, usando o modo fracionado, para trabalhar a ceratose, para trabalhar uma área das mãos, que aqui você vai mais rápido, não precisa ficar fazendo pontinho por pontinho, se você não quiser, tá? E a cônica também. A tensão, você tem uma pele mais grossa, enfim. Então todas essas ponteiras aqui, elas são suficientes para a gente trabalhar tudo. Ah, Bianca, mas e o corporal? Corporal? Deixa eu pensar aqui, gente, corporal. Nós não temos muitos estudos falando que pode fazer jato de plasma em corporal. Vamos pensar comigo. O jato de plasma é um equipamento que vem sendo considerado pelos cientistas, isso não é a Bianca que está falando, não é a Kylie D que está falando. Os cientistas, os artigos, procura lá na PubMed, vocês vão achar artigos comparando o laser de CO2 fracionado com o plasma, tá? Então, o laser de CO2, a gente se mata de fazer laser de CO2. Ah, vou fazer esse laser de CO2 para barriga, né? Flacidez. Tem isso, gente? Não tem um equipamento para regiões pequenas, principalmente para face, um aparelho que promove esse refinamento tecidual. Então, para eu fazer drug delivery no corpo, eu vou usar ponteira plasmaporação? Não, gente, tem mantos para isso. Tem corrente, tem outros equipamentos que vão ser melhores para você. Além de facilitar o seu dia a dia, a gente tem mais esse respaldo. Posso te passar um protocolo falando o que é melhor para você usar, para você ter mais efeito. Eu posso usar em volta do umbigo, para um umbigo triste. Fiz radiofrequência, mas o umbigo não ficou feliz? Ótimo, aí você pode usar em volta do umbigo plasma. É uma região bem circunscrita. Não é para sair fazendo braço, barriga, perna, glúteo com plasma, tá? Não tem indicação, não é seguro. Pode passar para a próxima, que eu já deixei, já não deixei, né? A Rocio, oi Rocio, tudo bem? Muito obrigada, a Rocio é cliente fiel, cliente não, como fala? É aluna de live, assistente de live, assídua, tá em todas. Tem algum outro equipamento, além da ultracavitação, para tratar gordura visceral? Ai, vamos lá. Gordura visceral, gente, nós só trabalhamos com exercício físico. O que a gente pode fazer com eletroterapia para ajudar na gordura visceral é trabalhar com eletroterapias, com recursos eletroterápicos que aumentem bastante o metabolismo local. Aumentando o metabolismo local, a gente aumenta a temperatura do tecido. E quando a gente aumenta a temperatura do tecido, ele entende que precisa diminuir a temperatura para voltar para a temperatura que ele estava. Então, esse processo se chama termólise. Junto com o processo de termólise, acontece o processo de lipólise. Fazendo o processo de lipólise, a gente pode ajudar a pessoa a perder a gordura visceral, tá? Mas fazer um exercício aeróbico é mais indicado para a gente trabalhar a gordura visceral do que o equipamento de eletroterapia. Combinado?
Ah, sim. Mas falta muito tempo para acabar nossa live? Tá. Vamos lá. Próxima pergunta. Vamos usar a radiofrequência nas orelhas. Radiofrequência na olheira? Excelente, excelente recurso. Pode usar radiofrequência. Inclusive, você vai conseguir usar a frequência de 640 kHz, que é a mais superficial. E você vai conseguir não trazer tanto calor para esse tecido, fazendo uma melhora da troca de nutrientes no local, o que fica muito bom, tá? Sem contar que o efeito também de preenchimento, o efeito de aumentar o trofismo dérmico, se tiver pigmentada a olheira, ela aumenta um pouquinho a espessura desse tecido, distancia um pouquinho a pele mais fina, né? Como ela engrossa a pele da mancha, então dá uma disfarçada também, tá? Além de melhorar a circulação e outras coisas, né? Outros efeitos fisiológicos que ela vai fazer, tá? Não apareceu ainda. Agora sim. Posso aplicar radiofrequência nas mamas, nessa região aqui, ó, de cima das mamas, região supramamária, pode, tá? A gente ainda não tem estudos sobre o calor, né, essa perfusão térmica que a radiofrequência causa, qual que é a ação dela no tecido mamário. Então a gente não faz, tanto nos homens, estética íntima também a gente não faz na região do testículo, por ser uma glândula, e a mesma coisa também na mama, a gente também não faz, tá? Então, na região supramamária, sim, mas na mama propriamente dita, a gente não faz. Posso aplicar de frequência na mama? Depois da fulguração, aplica algum produto? Não. Depois da fulguração, depois da fulguração, aplicar algum produto. Sim, dá para aplicar vários produtos, tá? E vai depender também de como você fez a fulguração. Então, fez uma fulguração muito forte, às vezes demanda que passe alguma coisa para ajudar a acalmar. Se a fulguração não for muito forte, pode passar só água termal e algum hidratante depois de 72 horas já pode deixar prescrito, que é quando as casquinhas vão começar a cair. Mas isso vai depender bastante do protocolo, tá? Eu posso falar com você depois em particular com isso. Pode me mandar um direct que eu vou te orientando, tá? Próximo. Lilian mandando um beijo para toda a KLD. Toda a KLD vai mandar um beijo para você também. Linda. Muito obrigada. Mas quantos por cento? Tá. Não vai acabar. Vai ficar tranquilo. Não temos mais perguntas? Conseguimos responder tudo! Ótimo! Bom, então quem tá aí? Quem chegou agora há pouco, que não perguntou nada? Se quiser perguntar, dá para perguntar uma última coisa. Dá para mandar ainda mais uma pergunta? Manda, por favor, na caixinha de perguntas pra gente pôr, tá? Aqui na tela. Responder para você. Vou falar de novo, então, enquanto ninguém resolve se vai fazer mais alguma pergunta ou não. A gente recebeu bastante perguntas lá nos stories. Continuem perguntando, continuem interagindo com a gente aqui nos stories, tá? Que a gente vai responder para você as perguntas. A gente fez isso no intuito de ir respondendo, mas como a gente recebeu muita pergunta, a gente resolveu trazer para a live. Nós vamos deixar salvo essa live, tá? Então, depois que acabar, você pode entrar pelo direct e solicitar o vídeo, o link da live, e a gente manda para você. Vou responder aqui uma última pergunta, então. Pode usar na face para quem tem implante dentário? Qual seria o equipamento? A radiofrequência. Pode, tá? Não tem problema nenhum. O que a gente faz quando eu vou passar, por exemplo, nessa região e o paciente tem implante nessa região frontal, nos 2 incisivos frontais? Eu posso colocar uma gaze, porque pode ser que ele sinta algum desconforto. Pode ser que sim, pode ser que não, gente, tá? Porque a radiofrequência vai ficar bem superficial, não vai atingir aquela região do implante. A gente põe uma gaze. Se mesmo assim o paciente sentir desconforto, aí a gente suspende o tratamento, tá? Então pode, desde que não sinta desconforto, desde que não tenha
nenhuma sensação desagradável acontecendo ali no paciente, tá? Se tiver, a gente suspende, daí não faz. Falta 1 minuto para acabar a nossa live, é isso? Ah, não, tem mais uma pergunta. Pode aplicar, pode falar, ele tem vergonha, gente, é que aparece a voz dele, tá? Pode aplicar em toda a região cervical e na tireoide radiofrequência também? Aqui eu falei isso, né, numa pergunta, eu acho que você não estava na live ainda. Aqui, ó, nessa região da frente, que é a região da tireoide, a gente não aplica, mas não tem problema nenhum. Temos mais perguntas? Radiofrequência no pós-operatório facial, quantos por cento você indica? Porque em 37 a paciente já reclama. Sim, isso é muito importante. Essa pergunta foi muito importante. Todo mundo ouviu a pergunta aí? A pergunta é: potência da radiofrequência. Em quantos por cento a gente vai trabalhar para não ter desconforto? Porque em 37% a paciente já reclama. Por que isso acontece, gente? Quando a gente tem a questão do gel também, que eu falei pra vocês, tem que passar uma quantidade pequena, gel neutro, por favor, não vai usar gel glicerinado, gel com ativos, principalmente na face, tá? Deixa o gel glicerinado lá pra criofrequência, aqui a gente vai usar gel neutro em pequena quantidade. Então, primeira coisa é isso. Segundo, você vai aumentar a dose no máximo até 50%, se a gente estiver falando de um tratamento facial. Então, você vai aumentar. Se com 37 a sua paciente sentiu desconforto, você sabe que na próxima vez você vai aumentar essa porcentagem, que seria a nossa dose, até 30% mais ou menos, tá? E faça movimentos bem lentos, bem devagar, que em menos de 1 minuto, se você fizer isso que eu tô falando, em menos de 1 minuto, você vai atingir sua temperatura alvo, a temperatura que você quer, tá? A gente já fez esses testes aqui. Quanto mais lento for o seu movimento da sua mão no começo da aplicação, mais rápido vai chegar na temperatura. Ela chega em 40 graus em menos de 1 minuto. E aí você tem que tomar cuidado para não desacoplar quando já atingiu a temperatura, porque aí fica desagradável. Se você desacoplar, ela vai começar a sentir um choquinho. É igual como se a gente estivesse dirigindo. Se eu estou numa velocidade tranquila, uma velocidade, sei lá, 60 por hora, e eu virar a direção do meu carro rápido, não vai acontecer nada com o carro, eu vou conseguir voltar ele normal, em paz, tranquila e plena. Se eu tiver 180 por hora na estrada e eu pensar em virar a direção, o carro vai parar lá no canteiro. Não é isso que acontece? A mesma coisa acontece aqui. Quando a alta temperatura, qualquer desacopladinha que eu dou, o paciente já sente um hotspot. Então você pode passar o gel gelado, passar novamente a ponteira, diminuir a intensidade se for necessário, tá? Que é para o desconforto diminuir. LED âmbar na terapia capilar ou apenas azul, vermelho e infravermelho? Ai, muito obrigada pela pergunta, adoro isso. O LED âmbar, gente, eu vou voltar um aqui, ó. Não sei se dá tempo porque tá acabando a live, gente. Ó. O LED âmbar, pessoal, ele está aqui, ó. O LED vermelho, ó, ele atinge uma profundidade maior, o infra também. Então, o âmbar, ele é muito, muito superficial. Ele não tem o mesmo efeito que o vermelho, o mesmo poder regenerativo que o vermelho. Ele tem um poder de estimular o colágeno, só que em algumas condições ele não estimula o colágeno. Então, a gente encontra muito poucos artigos sobre o âmbar. Então, se você só tem o LED âmbar, utilize o comprimento de onda infravermelho junto, tá? Porque o vermelho e o infra, eles são mais indicados, e o azul, claro, indicado sempre na terapia capilar, tá? Por esse motivo. Pessoal, vai acabar a live, já foi, né? Tem mais uma? Antes de acabar, eu vou responder mais essa. Tem o relato de que rádio tem melhorado fibromialgia. Eu também tenho, tá? Tem alguns artigos falando sobre isso, da radiofrequência para fibromialgia. Essas modalidades dos nossos equipamentos de estética, a gente ainda não tem, porque a gente tem a do ondas curtas, que é um equipamento que tem uma frequência maior, uma profundidade maior. Os eletrodos também têm uma dinâmica de funcionamento diferente. Mas se começarem a surgir mais estudos, a gente estuda com o nosso equipamento também, tá? Mas por enquanto nós não temos evidências suficientes para poder indicar. Pessoal, é isso. Eu vou
encerrar a live antes que a gente não consiga salvar, que se ela desligar sem eu encerrar, eu não consigo salvar o vídeo para mandar para vocês depois, tá bom? Então eu quero agradecer, muito obrigada, continue mandando perguntas, fiquem de olho lá nos nossos stories, que a gente sempre vai, né, postar coisas interessantes lá para vocês, tá bom? Então quem quiser ver a live agora, depois que acabar, é só solicitar pra gente por direct. Muito obrigada, viu? Grande beijo, até a próxima!